Gente, Netflix lançou um filme, chama 365, tá todo mundo falando sobre ele. Resolvi fazer um vídeo da perspectiva psicanalítica sobre tudo isso. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu vim falar com vocês hoje sobre toda a trama é muita coisa, mas sobre a trama desse filme que tá todo mundo no Instagram falando. Falei, nossa, preciso assistir. E aí eu queria dizer que eu quero as minhas 2 horas de vida de volta, porque eu achei ele bem ruim. Achei ele bem ruim. Eu assisti os filmes, não assisti todos, na verdade, assisti 2 filmes dos 50 Tons e vi muita gente comparando os 2 filmes. De uma perspectiva sensual, os dois são bem parecidos. Então, os dois falam sobre sensualidade, sobre provocação, sobre, né, dois héteros transando, enfim. Então, nisso, eles são bem parecidos. Mas quando a gente passa para uma perspectiva psicanalista, né, psicanalítica da coisa, tem algumas diferenças. Primeiro, que o Christian Grey, dos 50 Tons de Cinza, ele não é um. Ele não é um mafioso, ele não sequestra pessoas, apesar dele estar em todo lugar para conquistar a menina. Mas de novo, é uma conquista livre, né? Ele tem muito dinheiro, ele tem muitos recursos, então ele se faz valer da vontade dele. Mas de uma certa forma, ele coloca a proposta logo de cara pra menina, que cabe a ela aceitar ou não aceitar. Quando a gente fala do 365, né, que é um filme que tem um outro tom, é um filme europeu, é bem diferente de um filme hollywoodiano, mas a gente tá falando de um cara que sequestra, primeiro, que se apaixona por uma pessoa à primeira vista. Talvez isso seja parecido nos dois casos. Então, ele se apaixona pela menina através de um trauma dele, que é a perda do pai. Então, o pai morre. Gente, tô falando de 1 minuto de filme, não tô falando de spoiler, tá? Não tô dando spoiler nenhum. Então, o pai dele morre no dia que ele vê a menina bonita. Então, isso pode ter a ver, se eu for profunda e posso pensar aqui, a minha cabeça viaja, isso pode ser uma tentativa dele de controle desse super trauma que ele passou, que é a morte do pai. Então, como a morte do meu pai eu não pude controlar, não posso ter meu pai de volta, ele, né, transferiu esse desejo pra essa guria. Isso pode ter acontecido. Então, assim, só que ele se apaixonou pela guria, ele não sabia nem quem ela era. Ele só sabia que ele queria. E aquela coisa de criança mimada, né? Quero, 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 quero. E quero porque quero. E aí ele vai atrás dessa menina e faz essa vontade valer. Então, assim, gente, ele consegue as coisas à força, como um bom mafioso, né? Consegue as coisas à força. Essa menina, em contrapartida, me parece uma menina muito perdida, solitária, que não tem a atenção que gostaria de um namorado. Na verdade, o namorado dela me pareceu bem escroto e passou de um escroto pra outro, né? No final das contas. Mas enfim, me pareceu bem escroto. Quando o homem, o Máximo, né, que é o personagem principal, quando ele se apresenta pra ela, ele se apresenta num vou satisfazer todos os seus desejos, desde que você satisfaça os meus. Né? Então eles entram numa coisa de provocação, de quem pode mais, e aí ele entra com o dinheiro, muita, né, joias, presentes, vestidos, etc. Vida noturna. E ela entra com o sexo. Né? Então os dois ficam ali numa briga, numa disputa, né? Que querendo ou não, numa disputa de desejos. E numa disputa de colocações. Porque pensa, um mafioso, ele tem desejo de poder. Ela também tem esse desejo de poder, mas ela faz isso através do sexo, enquanto ele faz isso, e quando ele faz isso através do dinheiro. Então, é importante a gente entender que essa menina ela estava sequestrada, ela não estava ali de pura e espontânea vontade, ela estava sequestrada. Ele a salva de uma situação difícil, né? De uma situação perigosa. E aí, no entender do filme, ela se apaixona nesse momento, quando ela se sente salva. Só que ela não percebe que quem colocou ela em perigo foi ele.
né? Isso, gente, e aí pareceu bem cinematográfico, né? Ele que a salva e etc, e aí ela se apaixona. Mas, gente, assim, o quantas pessoas na vida real, guardadas as devidas proporções, não passam pela mesma coisa, né? De se sentir, nossa, salva, protegida, desejada, por um cara, sem perceber que quem coloca que quem a coloca nas situações difíceis é essa mesma pessoa, né? Sem perceber que, assim, tem milhões de coisas ruins, né? Ele passa por agressão, passa por pressão psicológica, mas quando ele faz uma coisa boa, é, ela já passou por tantas coisas ruins, ela já tá tão desgastada que uma coisa boa faz com que ela esqueça toda a parte ruim. Então, por isso que a gente fala que as agressões psicológicas, elas são muito graves, porque é isso que acontece. Tem milhões de coisas ruins e essa uma boa sobrepõe a essa ruim. E eu não tô falando só de filme, eu tô falando de vida real. Então, isso acontece a torto e a direito. Eu vejo muito isso, principalmente no consultório, de mulheres que passam por situações abusivas e não conseguem perceber o quanto aquilo é abusivo. Até que alguém consiga dizer, olha, mas você já sofreu tanto, ele te colocou na situação de perigo, né? E ela não consegue se desvencilhar disso. Então, é importante a gente entender que, inclusive, a síndrome de Estocolmo, ela fala um pouco disso, né? A pessoa tá tão em perigo, tão enclausurada, que qualquer lampejo de amor, qualquer lampejo de cuidado, ela fica extremamente grata, né? E se apaixona por aquilo. Talvez a gente possa comparar até comparando seriados aí, o 365 com La Casa de Papel, quando a Mônica se apaixona pelo Denver. Que é isso, ela tá numa situação tão desesperadora, numa relação tão porcaria, tá lá, sequestrada, o cara deu um carinho pra ela, ela já fica toda, ai, ele me quer, ele me quis, tem um carinho aqui, tem um lugar de conforto, é aqui que eu vou ficar. E quantas vezes a gente não passa por relações abusivas? Eu tenho, inclusive, um caso desse que disse assim, o cara bateu na fulana, mas, poxa, ele fez um monte de coisa legal. Sim, o abusador, para se manter no lugar de abusador, ele precisa disso. Fazer um monte de coisa legal e abusar, e bater, e, né, acabar psicologicamente com a pessoa. Porque se não tiver essas coisas legais, ele não sustenta esse abuso, né? Então é disso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as coisas legais nem são tão legais assim, né? Não sobrepõem o abuso, mas a abusada diz que sobrepõe e sente que sobrepõe, e isso que é o mais cuidadoso. Gente, não é uma palestra, é uma conversa. Vamos falar sobre isso, me contem o que vocês pensam, coloquem aqui nos comentários, sigam a nossa página no Instagram e na Desenvolver Psicologia no YouTube. Um beijo!